Boa noite, estou começando aí mais uma aula online do meu projeto Leitura Didática, em que eu pego um livro didático e vou lendo, comentando. Hoje, o nosso tema. Ei, meu querido afilhado João Francisco, meu irmão Betinho, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a colonização portuguesa na América. Opa, vamos lá, João. Então, pessoal, eu vou até tentar colocar. Oi, Oi, como é que você padrinho! tá? Ei, Deus te abençoe, como é que Beleza? você tá? Tudo Beleza? beleza? Joia! Beleza. Ah, enfim te vejo numa live. É, Vou aproveitar, João, como é que foi para você aí durante esse tempo de pandemia, sem aula? foi ruim. Como é que foi? O Foi que você andou ruim, fazendo? eu não gostei, não. O que você andou fazendo para aprender mais? Tô vendo novela lá. Você está vendo novela? É. Muito bem. Então você veja a novela e aprecie aí minha live. Eu vou falar hoje Uhum. sobre colonização portuguesa na América. Você sabia? Você sempre ouviu falar, né, João, que quem descobriu o Brasil foi, você sabe? Sei, Pedro Álvares Cabral. Muito bem, João. Agora, tem gente que. Agora, se for pensar bem, olha aqui essa minha Uhum. camisa. Uma camisa da Pastoral da Juventude com Uhum. alguns emblemas indígenas, tá vendo? Uhum. Então, quando Tô. Cabral chegou aqui, muitos índios já habitavam essa terra. Eles eram os donos Uhum. aqui, sabia? Uhum. Então, aí quando Pedro Álvares Cabral chegou, Uhum. ele tinha uma cultura que era uma cultura dos brancos, dos europeus. Uhum. E eles queriam fazer com que os índios absorvessem a cultura dos europeus, a cultura dos portugueses. E aí eles tentaram fazer, sabe o quê? Uhum. Catequizar. Você já foi no catecismo? Na catequese? Você Sei, sabe o que é? sei. O catecismo, ô João, né, é aquele momento em que as crianças são preparadas para absorver a fé católica. Uhum. Então, muitos portugueses vieram para cá e uma desculpa que eles arrumaram é que eles iriam Uhum. ensinar os índios a fé católica. Mas, na Uhum. verdade, eles queriam, não era só converter os índios. Converter os índios Sim, era uma forma de dominar. Eles queriam pegar a sim. riqueza deles, a riqueza que tinha aqui, Uhum. né? Enriquecer os países da Europa, João. Uhum. Né? Então, é isso que eu vou conversar aqui hoje, tá? Aí você Uhum. fica à vontade para continuar aí participando, quiser fazer pergunta, você fica à vontade, tá? Tá Pode bom. ficar na telinha, sair, ver essa novela, voltar, né? Tá, Mas aí, se você quiser participar aí da aula, escutar, eu vou estar falando e vou estar perguntando se você está entendendo, tá ok? tá. E aí, tá todo mundo bem? Sua mãe, seu pai? Tá todo mundo Então bem. tá ótimo. Ô, João, aí, Hum. inclusive para o João e para todos os estudantes que estão aí prestigiando, tá? Esse aqui é um livro que mostra, tá? Não sei se está dando para ver direitinho, João. O que está Uhum. aparecendo aí no vídeo aí? Um monte de índios, não é? Uhum. Então, tem toda uma população indígena aqui. Aí aqui está falando o seguinte. E aí tem umas fotos embaixo. Aqui estão os índios em uma tribo, tá?
Na foto aqui embaixo, João, tem Hum. uma família indígena. Uhum. Qual que é a diferença das famílias que estão em cima dessa foto aqui embaixo? Você São sabe as dizer? famílias mais ricas e as famílias mais pobres. É, numa análise simples, pode parecer isso, né? E a imagem Uhum. da pobreza que você está associando é porque esses aqui estão sem roupa, né? Uhum. Ó, chegando mais gente aí, Fabiana. Ah, e só um detalhe, João. Hum. A Fabiana que seu pai acusa de ser bebedeira de leite, que está aí na minha live, Uhum. do seu pai Sacramento, que participa lá do grupo de fé e política com a gente, Uhum. ela é escoteira, sabia? E aí eu queria aproveitar e cumprimentar a Fabiana, que só agora há pouco eu descobri que hoje é o dia do Baden Powell, que é Uhum. meio que um dos fundadores do escotismo, né? Então aí eu Uhum. mando aí um abraço à Fabiana. Se eu soubesse isso antes, ela até não está fazendo uma live com ela sobre isso. Mas aí eu saúdo ela pelo dia do Baden Powell, que foi um dos grandes desbravadores e que é considerado um dos precursores do movimento escotista no mundo. Uhum. Pelo dia de Baden Powell, eu cumprimento aí minha amiga Fabiana. E queria também, João, falar de uma coisa triste, né? Hoje, tem uma escola aqui pertinho da Vila Felicidade, o Rui da Costa Val, que tem, Uhum. isso mesmo, dito do fundador aí do escotismo. Depois, se quiser falar comigo sobre isso, fica à vontade, viu, Fabiano? Hoje também uma nota triste, João. Você sabe que até agora tem 142 mil pessoas morreram por causa do Uhum. coronavírus. E por aqui Sempre alerta, Fabiana. é igual no caso do trem, isso. Aí, ô João, então nós perdemos um porteiro de uma escola aqui, o Diolindo, da Escola Rui da Costa Val. Aí, então, hoje a gente está triste pelo falecimento dele, né? Então é muito importante que todos tenhamos cuidado, sempre Sim, lavar as mãos, viu, João? Quando sair, usar máscara, sim, tá? Aí você fica à sim. vontade aí, viu, João? Manda um abraço aí para sua mãe e seu pai. Pode deixar, minha mãe passou aqui agora. Ah, passou aí agora, né? É, Deu para ouvir a vozinha dela no fundo aí. Manda um abraço para é, ela. pode deixar. Tá. Ô, João, mas na verdade, Hum. essa imagem aqui que você está vendo dos índios, para essa aqui, Uhum. não é. Na verdade, tanto essa família aqui como todos esses aqui são pobres. Uhum. A diferença é que essa família aqui, ó, é uma família indígena que está fora da tribo. Né? Essa aqui Eles estão passeando numa praça. Então, vindo para a Uhum. cidade, eles se Sim, vestiram como as pessoas da cidade. Assim sim, como há muitos índios, João, que já não vivem mais em tribo. Mas o fato sim, de não viver em tribo não quer dizer que deixaram de ser índio, sabia? Qualquer pessoa que tiver origem indígena, ela, sim, mesmo não estando na tribo, ela também é indígena. Tá? sim. E, Uhum. aqui tem uma outra foto aqui menorzinha, que são os índios numa Sim, reserva da Jaqueira. Você já foi em Porto Seguro? sim. Já. Então, esses aqui são índios lá de Porto Seguro. Tá? Porto Seguro fica na Uhum. Bahia. Tá? Uhum. Então, o que fala aqui, gente? O que fala aqui, João? Desde o censo realizado no ano 2000, sabe o que é um censo? Hum. Censo é quando as pessoas vão de casa em casa com uma prancheta para procurar saber quantas pessoas tem na casa. Sabe como é que sabe quantas pessoas tem num país? É quando eles Hum. ligam para casa, vão de casa em casa perguntando quantos moradores tem aqui. Aí eles vão contando.
Uhum. E, às vezes, eles fazem isso, contando um por um mesmo, porque o censo demora muito. Por exemplo, o último Sim. censo foi no ano 2000. Foi há 22 anos atrás. Porque um censo Uhum. demora muito para fazer. Imagina aí de casa em casa, procurando saber quantas pessoas tem. Sim. Então, aí a gente sabe quantos moradores tem pelo censo, que vai contando as pessoas que existem. Uhum. E ele é feito por um órgão do governo chamado IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse censo, João, ele constatou que a população indígena Uhum. vem apresentando um crescimento grande no país. Então, veja, ao contrário do que a gente pensa, está aumentando o número de índios. Será por quê, hein? Aí, aqui fala o seguinte, que para compreender esse crescimento, tem que levar em conta não apenas taxas de natalidade, ou seja, os índios que nascem, mortalidade e migração, mas também a reafirmação desses sujeitos como indígenas. Ou seja, quanto mais a gente protege os povos indígenas, o governo vai lá, demarca a terra, ajuda na questão da saúde, essa população vai sendo preservada e aumentada. Quando acontece que, infelizmente, alguns governos diminui a população, diminui o apoio para os índios, ou seja, não dão saúde, não ajudam na educação, não ajudam a controlar as doenças, a tendência dessa população diminuir. Por doença, igual, por exemplo, o coronavírus mesmo. Se não tomar conta das tribos indígenas, elas podem desaparecer se tiver um surto. Né? Porque era uma coisa que aconteceu muito. Muitos portugueses, quando chegaram no Brasil, mataram os povos indígenas, não foi só com armas, não. Foi com doença. Então, a gripe que uma pessoa da Europa traz para cá, um povo que não tem imunidade para aquele tipo de doença que a pessoa tem, pode matar o outro. Né? Você sabe muito bem dessa relação, né? Você sabe que qualquer vírus, ele é combatido pelo corpo com os nossos anticorpos. Se a gente tem uma defesa boa, a gente consegue combater o inimigo que é o vírus. Se a defesa não é boa, a tendência é, infelizmente, o vírus vencer. Como venceu esse meu amigo que eu te falei, que, infelizmente, morreu de Covid hoje. Né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, quer não. Então tá. Pode me ouvir e participar à vontade, viu? Então, aqui, gente, o João também está vendo aí a Amanda entrando, Lívia, sejam bem-vindos. Tem um mapa do mundo, tá? Esse mapa mostra, deixa eu ver se está dando para vocês verem direito. Nossa, gente, rota. eu já estudei isso tudo. Você estudou isso tudo, João? Então, Já. é bom que você vai relembrar Agora eu agora. tô no primeiro, eu tô no segundo ano de ensino médio já. Ah, é? Que chique, João. Quase Aqui. passando pro terceiro já. Então tá bom demais, velho. Aqui. Vamos lá, aqui tá falando, João, essa rota, esse caminho doido aqui, é a Rota da Pimenta. Então, o que está mostrando aqui nesse roteiro? A rota, os portugueses, para irem atrás de pimenta, porque não tinha pimenta em Portugal, e eles queriam temperar a comida. Você gosta de pimenta na comida? Ou você acha que arde muito? Não? Eu acho que arde muito da comida. Tem muita gente que adora uma pimentinha, viu, João? E os portugueses adoravam uma pimenta. Tem Júlia entrando aí, sejam bem-vindos, todos que estão entrando aqui para a aula. Eu estou falando, gente, da colonização portuguesa na América. E estou aqui com um convidado especial, que é o João Sacramento, que
que é meu afilhado e é estudante também, né? Então, a Rota da Pimenta, os portugueses saíam aqui de Portugal, navegavam por toda a costa brasileira. O que é costa, que a gente chama de costa? É toda essa parte do continente que fica de frente para o mar. Aí saíam daqui, iam lá, ou eles faziam isso, ou contornavam a África para chegar nas Índias. Sim. Então, o objetivo das navegações naquela época era chegar até as Índias. E um detalhe, por isso que os povos aqui foram chamados de índios. Colombo, o primeiro navegador que veio para cá, ele achou que tinha chegado nas Índias, João. E, na verdade, ele chegou na América. E aí ele confundiu e começou a falar que tinham achado os índios. Índios da Índia. Tanto é que depois tiveram que corrigir e chamar quem mora na Índia hoje, a gente não chama de índio, chama de indiano, para não confundir o nome errado que o Colombo deu para quem ele achou na América, ele chamou de índio. Depois que eles corrigiram, eles adaptaram. Aí passaram a chamar os nossos povos indígenas de índio. Mas, na verdade, cada um tem uma tribo, João. Cada um, seja nos Estados Unidos, seja na América Central, seja na América do Sul, cada um tem sua tribo. Né? Então, por exemplo, aqui no Sul nós temos tupis. É só pegar as ruas que tem no centro de Belo Horizonte. Você já andou pelo centro de Belo Horizonte? Já. Você já viu que várias ruas lá tem nome de índio? De tribo de índio? Lembra de alguma rua aí? Eu já fui no museu, quer ver? Qual museu você foi? Eu fui no tal de Erílio Boa noite, Barreto. O Museu Abílio Barreto, muito bem, conta a história de Belo Horizonte, né? Aí, deixa eu aproveitar aí, João, dar um alô para Arthur e Silvana que entraram, sejam bem-vindos. João, no Museu Abílio Barreto, e aí recomendo a todos os estudantes que estão entrando aí, quando passar a pandemia, ou até mesmo parece que pode ir agendado também, né, com toda a segurança. É um museu que conta a história de Belo Horizonte. Eu fui muito legal. tudo. Pois é. E uma das coisas que conta esse museu é de quando a cidade de Belo Horizonte foi construída. Ela foi a primeira cidade construída quando a República Brasileira foi proclamada, em 1889. Ou seja, há 131 anos atrás. Aí, quando isso aconteceu, João, nem 131 anos atrás. Nessa época, eles, quando construíram Belo Horizonte, fizeram Belo Horizonte formado um tabuleiro. Sabe o tabuleiro xadrez? Sim. O centro de Belo Horizonte ele tem o formato de um tabuleiro xadrez. Aí, tem as linhas que cortam diagonal, os diagonais. São pequenos quadradinhos, que são quarteirões. Tá? Sim. Cada rua que corta assim tem o nome de uma tribo indígena. E as que cortam, ao contrário, tem nome de estados brasileiros. Então, por exemplo, quando você vai subir no mapa, você vai reconhecendo. Tem lá. Se você está na rua Rio de Janeiro, a anterior a ela é a rua São Paulo. Depois dela é a rua da Bahia. As tribos indígenas também colocaram, né, vários nomes. Então você tem lá Carijotes, era uma tribo indígena, Guarani. Você lembra de mais alguma rua? Potoxó também. Hein? Potoxó. Potoxó. Os Pataxós. Infelizmente não colocaram uma rua com o nome dos Pataxós. Mas é uma tribo indígena também. Quer dizer, tem nome com rua Pataxó, mas não no centro. Tá? Aí no centro tem lá Tupis, Guaranis, Carijós. Né? Então, João,
Então, aqui, essa aqui é a rota da pimenta, esse mapa que eu mostrei, tá? Que vocês viram aqui. A pimenta, João, era um tipo de especiaria. O que é uma especiaria? É uma mercadoria especial que você não acha naquele lugar. Sim. Então, por exemplo, quando você vai no mercado... Você já foi no Mercado Central? Já. Então, lá no Mercado Central tem muita especiaria. Por exemplo, especiaria é qualquer coisa especial. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, arroz é algo básico. O que tempera o arroz é uma especiaria. Entendeu? Sim. Então, até o sal é um tipo de especiaria. Só que o que acontecia? Na Europa, essas especiarias, eles não conseguiam cultivar, ou seja, plantar nos solos da Europa. Porque não tem campos férteis que dão para plantar isso lá. Então, eles saíam pelo mundo buscando essas especiarias para levar de novo para a Europa, porque essas especiarias ajudavam a conservar os alimentos. Porque naquela época não existia geladeira. E a população, quando a população mora na roça, que na roça é fácil. Você já deve ter ido para alguma roça. Na roça, se deu fome, vai lá no pé de goiaba e pega uma goiaba. Né? Quer leite, vai lá na vaca. De casa. Se quer leite, está na roça, quer leite, alguém vai lá na vaca, tira o leite, você ferve e toma. Aqui não, se você quer o leite, se não tiver dinheiro, você não vai tomar leite. Né? Ou tem que ir na padaria buscar, né, o leite lá pasteurizado. Assim acontecia com a pimenta. Não tinha pimenta em Portugal, eles queriam. Queriam pimenta, queriam uma série de especiarias. E só tinha na Índia. Só tinha um problema para chegar na Índia. Por quê? Eles tinham que combinar com os árabes que estavam no meio do caminho. E os árabes queriam cobrar caro para poder intermediar o negócio. Eles eram intermediadores. Tá? E aí, o que acontecia, João? Eles resolveram buscar um outro caminho para não ter que pagar para os árabes. E esse outro caminho era o caminho pelo mar. Tá? E aí, por isso que começaram a construir navios e começaram a ir pelo mundo buscando essas especiarias. Só que como o Colombo tinha errado o caminho, chegou aqui na América, aí isso deu uma outra ideia dos europeus. Uai, tem outro continente aqui. Quem sabe a gente não acha mais riqueza por lá? E assim fizeram os portugueses. Vieram aqui para a região onde está o nosso país, o Brasil. Só que eles não vieram para cá para morar, João. Eles vieram para cá para explorar. E a Igreja Católica, que naquela época condenava o lucro, o que é o lucro? Ganhar alguma coisa a mais do que uma mercadoria vale. Tá? Então, para justificar a ida dos portugueses nos navios para conquistar as novas terras, aí houve essa desculpa de que a missão era para levar a fé católica para o Novo Mundo. Tá? E tinha um problema na Europa, porque tinha acabado, gente, de acontecer a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela trazia um novo desafio para a Igreja Católica, que veio com a Contra-Reforma, que era de expandir a fé católica para outros lugares, já que na Europa havia concorrência com novas igrejas que estavam surgindo. As religiões protestantes, que hoje em dia a gente chama de crente, João. Né? Foi na época que começaram a surgir. Então, a Igreja Católica ela tinha que começar a expandir para outros lugares. Aí eles começaram com missões dos jesuítas, que você conhece bem, que começaram a viajar para
muitos lugares do mundo para poder ensinar a Sim. fé católica, né? Ensinar sobre Deus, Jesus e tal para as pessoas. Mas aqui chegando no Brasil, os portugueses não queriam só ensinar a fé para os índios, queriam explorar o território. A primeira especiaria que eles acharam aqui, a primeira riqueza, você sabe qual foi? Não. Foi o pau-brasil. Você sabe para que serviu o pau-brasil? Não. O pau-brasil, João, ele tem um pigmento da cor vermelha que, na época, servia para tingir os tecidos. Os reis e rainhas, a realeza, a nobreza, adoravam vestir vermelho. Vermelho, naquela época, significava, era a cor associada à riqueza. Hoje em dia, tem gente que associa o vermelho ao comunismo, como o vermelho ao PT e tal, tal. Mas, naquela época, o vermelho era associado à realeza. Então, essa tinta vermelha era muito cobiçada. E aí, os indígenas não entendiam porque os portugueses queriam tanto que derrubasse, porque o índio tem uma relação com a árvore, vê a árvore quase como um ser vivo. Né? Eles cultuavam a árvore, aquela coisa toda. Quando um índio corta uma árvore para fazer uma canoa, ele quase pede desculpa para a árvore por estar cortando ela. Ele tem uma relação de intimidade com a natureza. Mas só que quando os portugueses chegaram, eles começaram a derrubar a mata, derrubar a madeira para poder extrair essa tinta vermelha. Por isso que o nome do nosso país é Brasil, sabia? Brasil vem de brasa. A brasa, se você acender um fogo, que cor que é a brasa? Vermelho. Avermelhada, não é? Então, esse pau era um pau que é chamado de cor de brasa, cor vermelha. Por isso que era o pau-brasil. Tá? Então, aí, gente, como a proposta da live hoje é também ler um pouquinho, eu vou ler um pequeno trecho, tá, João? Se tiver alguma dúvida, você me pergunta aí. Sim. E também, se quem estiver participando tiver qualquer dúvida, pode perguntar no chat também, tá? Porque ao vivo eu consigo conversar com uma pessoa por vez. No momento eu estou conversando com o meu afilhado, estudante João Sacramento, né? Que está aí me prestigiando. Ô, João, mas se você precisar de sair, você fica à vontade, tá? Você tá fica bom. aí o tempo que você quiser, tá bom? Tá bom. Então, aqui diz, João, para entender a colonização do Brasil, é preciso pensar em Portugal como um grande império colonial, do qual fez parte o Brasil, assim como terras na África e na Ásia. As decisões políticas e econômicas para a administração desse vasto império colonial pelas autoridades portuguesas influenciaram a nossa história. O aparente abandono, eu vou explicar o que é esse abandono, das terras brasileiras pelos portugueses até 1530, significa o quê, João? O Brasil foi descoberto em 1500. Eles só vieram colonizar o Brasil em 1530. Então, ou seja, então eles abandonaram o Brasil por 30 anos. Só 30 anos depois de ter voltado para colonizar. Tá? Esse abandono está relacionado à não descoberta de grandes riquezas, porque até então só tinha o pau-brasil. Exploráveis em curto prazo. Porque qual que era a riqueza que eles esperavam achar aqui? Era ouro e prata. Ouro vão achar depois em Minas Gerais. Um bom tempo depois. Prata são os espanhóis que vão achar primeiro na Argentina. Não sei se você sabe, o nome da Argentina significa prata. Eu já fui na Argentina. Você já foi na Argentina? Que chique! Pois eu sabia que a Argentina significa prata? Terra da prata? Eu fui com a minha tia, meu irmão, minha prima e minha outra tia.
Nossa, que legal, João. Então, Nós fizemos uma viagem de navio. de navio, pô, você é chique, hein? Bacana demais, né? Então, eu imagino que foi uma viagem inesquecível, né? Você guardou na Foi. lembrança, né? Foi. As viagens assim são maravilhosas. Uhum. Eu mesmo um dia vou fazer uma viagem dessa. Quem sabe a gente não vai junto, hein? É, Então, tá João, bom. a Argentina vem de prata, que você já estudou química? Já. Então, você já viu uma tabela, chama tabela periódica, que tem um tanto de elemento químico lá? Então, tem um elemento químico que chama argentum. A sigla dele é Ag. Esse argento é o elemento químico da prata. Sua mãe também está acompanhando a gente aí, a Márcia. Um abração, Márcia. Acabei de ver Esse, agora. esse elemento químico, João, chamado da Argentina, onde você já foi passear, Uhum. se chama argentum, prata, que deu o nome para a Argentina. Tá? Então, a Argentina quer dizer terra da prata. Que foi lá que os espanhóis acharam uma riqueza mineral que deu origem. Já viu que a Olimpíada não dá 3 medalhas? Quais são as 3 medalhas que eles dão na Olimpíada? Uhum. Um abraço para o Rafael, está entrando também. Eles não dão uma medalha de ouro, de prata e de bronze? Então, ouro os portugueses acharam aqui em Minas Gerais. E a prata os espanhóis acharam na Argentina. Né? Então, daí dá para você constatar que o ouro vale mais que a prata. Né? Mas os portugueses, quando chegaram aqui, eles não se interessavam pelo Brasil de cara, porque eles pensavam que aqui tinha ouro e prata na beira do mar. Eles queriam achar o trem facinho. Se bem que eles acharam alguns índios. E o índio não dava valor para eles. O índio colocava a pedrinha aqui só porque a pedrinha brilhava, né? Então nós ficava lá encantados, né? Com a pedrinha. Mas só quando eles vão entrar para o meio da mata, que os bandeirantes entravam, que inclusive foi uma ação, quando eu estava falando com a Fabiana, nossa amiga Fabiana, sobre o dia de hoje, Baden-Powell, é que o Baden-Powell ele fundou os escoteiros nesse sentido, que ele entrava com jovens no meio da mata para desbravar, para achar novas coisas. Então, os bandeirantes começaram a entrar por dentro da mata, pelo interiorzão do Brasil, até entrar aqui em Minas Gerais, na busca por ouro. Mas até 1530, os portugueses não estavam interessados, porque aí sabe o que eles fizeram? Como só acharam... Obrigado, Márcio, pelos parabéns aí. Sabe, João, quando eles acharam, sabe, que só tinha pau-brasil aqui, que só tinha tal da tinta vermelha para poder dar a cor para a vestimenta da realeza, dos reis, das rainhas, e não se interessaram pelo resto do país, porque, na verdade, como eles achavam que não tinha nem ouro nem prata, não se interessaram. Tá? Mas, então, o que eles fizeram? Nesses 30 anos, não é que eles abandonaram o Brasil. Eles pegaram e deram o Brasil para uma companhia. Como, tipo assim, talvez foi a primeira privatização. Você vê falar de privatização aí, que eu falo assim, que um governo quer privatizar a CEMIG, quer privatizar a Copasa. Então, os portugueses começaram... A primeira coisa que eles fizeram foi privatizar o Brasil. O que é privatizar? É deixar de ser público, deixar de ser do governo. Quando é do governo, significa que é nosso. Tem gente que acha que o governo governo é uma coisa e o povo é outra. Mas o governo é só a representação do povo. É porque tem gente que chega lá no poder e acha que o poder é dele, né? Mas o poder é do povo. Né? Aí, o que eles pensavam assim? Não, eu não vou
tomar conta do Brasil, não. Eu vou privatizar o Brasil. Aí, a extração do pau-brasil, eles deram para uma empresa que tinha na Europa na época, que chamava Companhia das Índias Orientais. Sim. Ela que era responsável por explorar o pau-brasil. Os portugueses só tiraram essa empresa de escanteio quando eles começaram a descobrir outras coisas interessantes no Brasil. Tá? Sim. Aí aqui no livro fala assim, João, assim do ponto de vista econômico, as riquezas levadas a Portugal nos primeiros anos após 1500, aí aqui fala o que eles começaram a levar daqui. Sabe o que eles começaram, que eles acharam interessante, começaram a levar para Portugal? Eles capturaram muito papagaio. Eles nunca tinham visto papagaio. E papagaio é uma ave que não são todas as espécies dela, mas que é muito conhecido por repetir o que a gente fala, né? Tem gente que até... Você não já ouviu falar assim, quando uma pessoa diz que... Eu estou aqui falando sem parar, né? Aí já pessoa chega assim, não, o professor fala igual papagaio, né? Porque o papagaio fala sem parar, né? Só que a diferença é que o papagaio repete muito, mas eles acharam o papagaio um animal exótico e levou para quê? Vamos levar essa ave interessante para poder vender lá na Europa. Sim. Tá? Produtos da terra, o que achavam aqui, sabe, os produtos naturais, frutas, a mandioca, tudo que eles achavam aqui que era diferente, que não tinha na Europa, eles começaram a levar para lá. Artefatos indígenas, por exemplo, a flecha. Você já viu que os pataxós, quando vêm em Belo Horizonte, eles não vendem aquele tanto de coisa que eles fazem com madeira? Talvez até você deve ter na sua casa aí, né? Aqueles potes onde guarda farinha, até pratos, né? Em formato de madeira. Como é que chama? O pirão, né? Que você vai socando o alho. Então, ou seja, esse tipo de artefato. Não. Hein? Então, esse tipo de artefato e o pau-brasil que eu falei, que era usado, era a principal riqueza que eles acharam aqui no começo. Aí tem um historiador chamado Mário Maestre, que pouco tempo escreveu o seguinte: a carga que o Cabral levou das Índias para Portugal equivaleria em valor a 7 vezes mais do carregamento pelo Brasil. Então, ou seja, depois que os portugueses chegaram no Brasil, chegaram nas Índias. Só que o que levavam das Índias, as especiarias que eles pegavam nas Índias, valiam 7 vezes mais do que o que eles pegavam aqui no Brasil. Então, você acha que eles iam dar preferência para explorar primeiro a Índia ou o Brasil? Eu acho que o Brasil... Não, João, as Índias. Eu não acabei de falar que nas Índias eles pegavam 7 vezes mais coisa que no Brasil? Pois é, esqueci. E no Brasil só tinha o que eu te falei, o papagaio, alguns produtos da terra, algum artefato indígena e pau-brasil. Agora, na Índia, eles pegavam pimenta, pegavam nozes, um tanto de condimentos que serviam para preparar os alimentos. Tá? Então, as Índias eram mais lucrativas. Tá? O Brasil só chegou a ser mais lucrativo depois que encontraram ouro. Tá? Seja bem-vindo aí, MC Catarino. Porque às vezes nem sempre o nome que coloca é o nome da pessoa, né? Ludmila Stefano, seja bem-vindo também. Tem um escritor, que inclusive ele tem até um canal do YouTube também. E ele já apresentou um quadro fantástico uma vez. Chama Eduardo Bueno. Ele escreveu um livro chamado Náufragos, Traficantes e Degredados. As primeiras expedições ao Brasil. Nesse livro, João, ele informa que a carga que o Cabral trouxe das Índias, após achar o Brasil,
O Cabral chegou aqui, depois ele foi para a Índia. Uhum. Continha, olha o que eles levavam da Índia. Pimenta, gengibre, noz moscada, açafrão, sândalo, âmbar, seda, porcelanas, além de alguns diamantes. Então, claro que a carne da Índia era mais valiosa. Pérolas e rubis. Né? Muito mais valor que a carne brasileira. Né? Sim. Estava dividido em 3 caravelas. Mesmo com um naufrágio de 9 das 13 embarcações, então, ou seja, os 13 barcos que foram para explorar as Índias, 9 naufragaram, ou seja, 9 afundaram para dentro do mar. Então, se tinha 13, 9 afundaram, 13 menos 9, 4, né, João? 4 embarcações voltaram. Então, ou seja, nessa história toda aí, para trazer essas mercadorias, eles perderam mais de 1.000 homens, incluindo as lutas, que para poder tirar essa riqueza dos lugares onde eles foram, eles tiveram que travar a luta, né, com os povos indianos. O valor mesmo assim, o valor da mercadoria ainda superou 2 vezes o gasto com a expedição. Mesmo com a perda de homens, mesmo com todo o desgaste, construção de navio. Seja bem-vindo aí, está entrando aí Luiz, o Ender, sejam bem-vindos aí à nossa aula live. Gente, quem não me acompanha aí, pode me seguir, tá? Que eu sempre estou fazendo essas aulas lives aí, de preferência, nas segundas e terças, mas sempre estou avisando com antecedência por volta das 10 horas da noite, tá? Aí, deixa eu ver o nosso tempo aqui, nós temos um limite de horário, viu, João? Que a gente encerra. A gente começa, eu sempre começo por volta de 10 horas, encerro por volta das 11, né? Não, ainda temos 18 minutinhos aí até o final, tá? Se você precisar de sair, não se preocupa, tá, João? Fica à vontade. Tá. Se você estiver gostando da aula, pode ficar. Se estiver cansado, você fica à vontade, viu? Tá bom. Primeiros contatos e exploração das terras. Aqui tem... Você que já falou que já foi em Porto Seguro, aqui tem uma pintura sobre óleo de quando os portugueses chegaram. Sabe que Porto Seguro foi a primeira cidade que eles chegaram aqui no Brasil, né? A primeira cidade do Brasil, Porto Seguro. Aqui tem uma foto, né, na verdade, uma pintura, que naquela época não existia fotografia, das embarcações chegando em Porto Seguro. Tá? Um óleo sobre tela, do Oscar Pereira da Silva. Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Aí aqui fala, desde as primeiras viagens de exploração e o contato com os povos das terras americanas, muitos viajantes tentaram explicar o que viram e viveram no denominado Mundo Novo. Sim. Porque naquela época eles falavam o seguinte, eles chamavam as terras brasileiras de Mundo Novo. Tá? Era o nome que dava aqui. Aí diz aqui, João, navegadores, exploradores, colonos, religiosos, entre outros, registraram suas experiências em cartas, diários ou correspondências oficiais destinadas à coroa. A publicação de tais documentos e registros muito contribuiu para o estudo histórico do período que estamos abordando. Então, ou seja, o que nós sabemos de tudo isso? Todos os navegantes que vinham para cá, eles escreviam carta. Você já escreveu carta para alguém? Já. Então, hoje em dia não se usa muito escrever carta. A pessoa escreve, manda e-mail ou manda WhatsApp. Correio. Né? Também o correio. Pois é, mas antigamente era muito comum as pessoas escreverem carta e mandar pelo correio. É um hábito que está cada vez ficando mais difícil. Né? Eu mesmo, eu escrevia muita carta quando eu tinha essa idade. Hoje em dia, eu mando WhatsApp ou mando e-mail. Eu não lembro de quando foi que eu escrevi uma carta mais. Porque essas coisas...
vai chegando a modernidade, né, João? Aí as coisas vão mudando. Tem mais gente entrando aqui. Usânia Gomes, Beatriz Chaves, sejam bem-vindas. Estou falando aqui da colonização portuguesa na América. Então, aqui eu estou falando que nós sabemos de muita coisa que aconteceu, de muita descrição daquela conquista no Novo Mundo, por causa das cartas que ele escrevia. Uma viagem de navio, que você já falou que viajou de navio, né? Mas uma viagem de navio da Europa, até porque as embarcações não são tão modernas quanto as de hoje. Durava de 6 a 8 meses, João, para chegar. Então, imagina, quando eles mandavam uma carta daqui para cá, do Brasil para Portugal, a notícia que chegava lá era de quase que era uma notícia de quase do ano passado. Ou, por exemplo, se nós tivéssemos na época lá, se fosse assim até hoje, se não tivéssemos a internet, nós não saberíamos onde começou a tal doença. Hoje em dia, tanto é que as doenças hoje se espalham muito mais rapidamente porque as pessoas viajam de avião. Então, rapidinho, quando começou o coronavírus lá na China, e as pessoas começaram a viajar, levaram o vírus para o mundo inteiro em pouco tempo. Já, por exemplo, a infecção da famosa gripe espanhola, que foi uma pandemia que teve aqui também há mais de 100 anos, ela veio de navio. Então, ela começou a se espalhar no Rio de Janeiro, porque as pessoas que vieram contaminadas começaram a espalhar a doença por aqui. Sim. Né? Mas demorou muito até isso começar a propagar. Hoje, isso é muito rápido. Tanto que, por exemplo, que a própria vacina bateu recorde, né? Embora nós estejamos atrasados na aplicação dela aqui no Brasil. Mas tem muitos lugares do mundo que boa parte da população já foi vacinada. Né? E isso em praticamente 1 ano, né, que foi descoberto o vírus. Praticamente já se tem a cura dele. Aí, aqui fala, João, que além dos registros dos europeus, também os indígenas contribuíram para o entendimento das suas culturas e organizações por meio de vestígios e da história oral. O que é vestígio? Vestígio é todo sinal que é transmitido de alguém que está por aí. Tá? De quem está... Por exemplo, uma pegada é um vestígio. Se você tiver perdido na roça, ficou andando lá e tal, você vai se orientar pelas pegadas para ver onde que você vai sair, se estiver perdido. Tem muita gente que deixa como vestígio também onde está o mato cortado, aí vão dando pistas. E da história oral. O que é história oral? É história que é transmitida de pai para filho. Tá? Boa noite, Fabiana. Então, essa história que é transmitida de pai para filho é chamada história oral. Entretanto, muito sobre os indígenas nos é repassado por meio do olhar colonizador europeu. Desde o achamento, tem muita gente que fala que é descobrimento. Beleza, Fabiana, bom descanso para você. Nós já estamos quase finalizando aqui nossa live também. Desde o achamento oficial do Brasil, os portugueses ficaram impressionados com a natureza e os povos da Nova Terra. Nos anos seguintes, cronistas registraram com estranheza e espanto a fauna e flora do Brasil. O que é a fauna? Fauna são os animais que eles encontraram aqui. E flora são as flores, as plantas, a natureza. Os hábitos e modos de vida das populações indígenas foram escritos em crônicas do primeiro século de colonização. Tá? Então, João, só tem uma curiosidade que eu vou ler,
para a gente encerrar essa aula de hoje, tá? Que é muito interessante para você e para todo mundo. Ô, Márcio, seja bem-vindo. Nós estamos quase no fim da live aí. Quem está entrando agora, gente, essa live vai ficar gravada aí no meu Instagram, tá? Depois vocês podem rever a aula de novo desde o começo, tá? Eu estou aqui falando sobre a colonização portuguesa no Brasil e estou aqui com a ilustre presença do meu afilhado, estudante João Sacramento, que deve estar aí quase morrendo de sono, né, João? Mas nós já estamos terminando. Então, João, vou ler só mais esse trechinho aqui, que é uma curiosidade interessante, que está num livro do Albert Heck, chama Abacaxi, Melancias e Outras Frutas. Vou pegar uma aguinha aqui que me garganta com você. Aqui fala o seguinte: os portugueses encontraram animais desconhecidos, considerados tão exóticos que mereceram destaque nos relatos enviados à Europa. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque, famoso cantor, que seu pai e sua mãe gostam muito do Chico Buarque, você também deve gostar, né? Em sua obra Raízes do Brasil, de 1995, acho que você não era nem nascido, né, João? Ressalta que os portugueses adequaram e recriaram seus hábitos e seu cotidiano de acordo com as condições encontradas na América durante o período de colonização. Que eles estão falando aqui, João? Que os portugueses eles vieram aqui para poder tentar impor a cultura europeia lá de Portugal para os índios, mas eles também tiveram que se adequar à cultura dos índios. Então foi uma relação de choque cultural, mas que teve alguns entrosamentos. Ou seja, os índios absorveram alguma coisa dos portugueses, os portugueses também absorveram alguma coisa dos índios. Podemos citar como exemplos a substituição do pão de trigo pela farinha de mandioca. Por quê? O pão, sabe o pão que você compra na padaria? Ele tem até o nome de pão francês. Porque a origem dele é da Europa mesmo. Fazer o pão com trigo. Mas quando chegaram aqui, os índios não sabiam o que era pão, não. Eles usavam, era a farinha da mandioca. Porque a mandioca é uma raiz genuinamente brasileira. A adoção do hábito outra coisa que eles aprenderam com os índios. A adoção do hábito de dormir em rede. Porque os índios não se usava cama. Eles dormiam em rede, né? E dormir em rede é gostoso pra caramba, né? Foi um hábito que a gente aprendeu com os indígenas. O cultivo da terra, segundo algumas técnicas indígenas, e a construção de casa com os materiais disponíveis na colônia. Então, ou seja, os portugueses se inspiraram nos indígenas para construir também suas casas. A famosa casa de pau a pique, que você vai colocando pedaços de madeirinha e colocando barro, foi uma prática que eles aprenderam também. Alimentos como mandioca, milho, aipim, feijão, batata e cará foram incorporados à alimentação. São alimentos tipicamente brasileiros. Ou seja, o cará, que também é conhecido como inhame, né? A batata, eram produtos aqui que os índios cultivavam. Importantes também foram, outro alimento aqui, o amendoim, que também foi encontrado aqui também, tipicamente indígena, que substituiu as castanhas em doces e confeitos de origem portuguesa. Que a Europa conhecia mais a castanha. Que também que tem a nossa famosa castanha do Pará, do norte do país, né? E as pimentas que eu falei também, daquela rota, que eles procuraram pimenta, que passaram a ser misturadas em diversas preparações de carnes. Então, ou seja, tanto os índios aprenderam a usar algumas especiarias que vieram de Portugal, como os portugueses aprenderam a usar algumas coisas que os índios faziam na própria alimentação deles. Então, usavam esse tempero para temperar carne, temperar pescados, que ou seja, os peixes, e os legumes. As frutas, em especial,
caju, abacaxi e banana. Eram bastante apreciados e completavam a base da alimentação dos colonos. Então, ou seja, as primeiras frutas que eles encontraram aqui foi caju, abacaxi e banana, que também são tipicamente brasileiros e que eram tipicamente de plantio indígena, né? A diversidade da caça e pesca provia. O que é prover? Prover é sustentar, dar condições. Minha amiga! Opa! Estou prestigiando você também, né, João? É. Márcia. Tem outras pessoas entrando aí. Sejam todos bem-vindos aí, embora esteja no finalzinho. Essa live vai ficar gravada, pode voltar lá e rever. Provia os colonos indígenas de proteína. Então, a caça e a pesca, ou seja, o que eles caçavam, o que eles pescavam, eram fontes de proteína necessária, mas também escondia perigo, tanto na formação de grandes felinos, como nas diminutas formigas saúvas e os bichos de pé. Então, ou seja, aí os portugueses sofreram muito com a formiga saúva, que é aquela formiga grandona, né, que a mordida daquelas formigas deixa a pele bem vermelha, né? E os bichos de pé que eles pegavam também, tá? Bom, João, foi alegria aí poder ter dado essa aula com a sua participação. Sempre que você me vê aí e eu não estiver conversando com uma pessoa especial, você pode me chamar, será um prazer, tá? Tá então, bom. agora eu vou deixar você descansar e amanhã ainda vou confirmar, gente, né? Mas devo voltar também mais ou menos nesse mesmo horário, eu vou estar informando antecipadamente, mas eu agradeço a todos que prestigiaram aí essa aula live de hoje, tá? Um grande abraço a todos os meus estudantes, que são meus alunos no Colégio Tiradentes, da Prefeitura, do Greamar, do Cursinho Travessia, e vários outros que estão aí me prestigiando. Então, aí eu dedico essa aula de hoje em memória do porteiro da Escola Municipal Rui da Costa Val, o senhor Diolindo, que infelizmente faleceu hoje de Covid. A né? minha mãe de novo! Ô, Márcia, obrigado e boa noite mais uma vez, parabéns. Muito obrigado aí. E foi uma alegria o João ter participado comigo, viu? Estou impressionado aí. Ele foi muito útil para mim, deu opiniões muito boas, né, João? E eu acho que deu para você aprender alguma coisa também, né? Uhum. Aí depois, se você quiser, você pode rever essa live, você e todo mundo que entrou, que ela vai ficar gravada no meu Instagram, tá? Então é uma Tá forma bom. de eu contribuir com todo mundo que está aí no isolamento, com algumas aulas importantes, tá? E aí a gente continua com o nosso conteúdo da colonização portuguesa na América, e aí em homenagem aos povos indígenas e a toda a cultura brasileira que foi formada da cultura indígena, da cultura africana e também da cultura dos europeus que vieram para cá, que não foram só os portugueses. Nós tivemos os holandeses, tivemos italianos, tivemos os ingleses. Então, ou seja, nós temos uma vasta cultura que é multifacetada, ou seja, tem muitas faces, tem muitas formas da gente entender a formação do povo brasileiro. Então, um grande abraço a todo mundo que pôde prestigiar e estar aí conosco, tá? Boa noite para todo mundo, boa noite, meu filhado João, Deus te abençoe, tá? E Deus abençoe Amém. a todos. Tchau. Tchau.